Neste momento em que recebemos o Espírito Santo no meio de nós, comecemos com essa oração para que o inimigo não faça-se presente no nosso meio, para que esse momento, para que essa noite seja inteira do Espírito Santo, seja guiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que bom ver gente nova, ver gente voltando, ver os perseverantes. Que bom que o Espírito Santo permitiu este encontro, permitiu esta maravilha, este presente dele para nós. Amém? Eu queria começar esse momento me questionando e também para que vocês se questionem. Vocês já se sentiram vazios? Você já se sentiu um vazio dentro assim do peito? Já teve um momento que você se sentiu incompleto? Qual é a sensação de estar faltando algo ou alguém? Esse vazio, esse sentimento de pequenez, porque o vazio faz isso com nós, nos apequena. Ele não faz com que nos sintamos aprisionados. Quantas vezes nós paramos para pensar e nós temos a casa dos nossos sonhos? Sabe, aquela coisinha que você orou a vida inteira e quando você se dá conta você tem ela. Quantas vezes quando a gente para pensar isso, é uma coisa material. Você sonhou em ter aquele carro, e você olha, você tem. Você sonhou em ter aquela casa, e você tem. Você sonhou em ser em tal patamar na empresa que você trabalha, e você é. Ou talvez você sonhou mais ainda, você sonhou em ser dono da empresa, e talvez você é. Mas não é suficiente. Você está vazio. E quando você se dá conta, você está aprisionado em tudo o que você desejou. Você já se sentiu assim? Pois eu me senti. E, sinceramente, tem dias que eu me pergunto, o que é esse vazio? Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo tão pequeno e fraco? Hoje, a palavra de Deus vai nos mostrar exatamente isso. Vai falar de alguém que tinha, para a época, tudo o que ela desejava. Tinha um cargo bom, tinha privilégios, tinha conforto, mas ela estava vazia. Simplesmente tinha tudo, porém não tinha nada. A palavra de Deus hoje vai fazer nós ligar esse alerta em nós e vai fazer com que nós nos sintamos preenchidos. E não é por alguma coisa, é por alguém. Amém? A palavra que vamos meditar hoje, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Enquanto vocês vão procurando a passagem, eu vou me apresentando. Me chamo Giovanni, tenho 35 anos,
Sou um servo do Senhor, casado com a Lucimara, e juntos nós temos uma pequena, a Alice. Faço parte desse ministério maravilhoso, grupo de oração São José. Neste tempo, o Senhor me chama para o ministério de pregação. Mas somos servos do Senhor. E muitas vezes eles nos chamam para missões que, como diz uma pessoa muito sábia na minha casa, às vezes nem nos compete. Mas a hora que você assume o compromisso de ser servo do Senhor, o servo simplesmente obedece. Na 1423, a página na Ave Maria. Quem vai achando diz amém. Capítulo 8, versículo 26 ao 40. Amém? O anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai, por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Felipe: adianta-te, aproxima-te da carruagem. Felipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Felipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que li era a seguinte: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro, mudo ante aquele que o tosquia. Assim, ele não abre a boca. Na sua humilhação, foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Felipe, disse o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da escritura, Felipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Felipe disse: se crês de todo o coração, é possível. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem. Desceram ambos à água, Felipe e o eunuco. E Felipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. E o eunuco não mais ouviu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Felipe, encontrou-se em Azoto, e passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra maravilhosa que os Atos dos Apóstolos nos trazem, o que conta para nós? Primeiramente, ela conta a história de dois personagens, Felipe e de um eunuco. Por ser chamado assim, nem chamado pelo nome ele é.
e sim pelo que de fato foi transformado. O eunuco era um homem que, devido às suas responsabilidades com uma mulher, no caso a rainha, ele era mutilado no seu órgão genitor. Então, para não correrem o risco dele seduzir ou ser seduzido pela rainha. Então, quando a gente fala de Felipe, a gente pensa, quem é esse homem? Felipe. Por que o Senhor mandou ele ir até lá? Felipe foi um dos 7 diáconos, apesar da Bíblia não falar para nós essa palavra diáconos, mas foi um dos 7 escolhidos pelos profetas para ajudarem eles nos trabalhos. Como os profetas, os discípulos de Jesus tinham muito trabalho, muita coisa para fazer, o povo reclamou que eles estavam esquecendo das viúvas, esquecendo algumas coisinhas. E eles falaram, mas se nós ir lá alimentar o povo, a gente vai deixar de alimentar com a palavra de Deus. A gente vai deixar de levar a verdadeira palavra, o verdadeiro alimento. Então eles escolheram 7 pessoas, 7 diáconos, que na Bíblia se usa a palavra serviço, ou seja, servos. Escolhendo essas 7 pessoas, então Felipe se encaixou dentro de uma norma que os discípulos acharam que seria necessário para cumprir o serviço. Então ele tinha boa reputação, ele era repleto do Espírito Santo e ele era dotado de sabedoria. Até porque não tem como ser repleto do Espírito Santo e não ser sábio. Essas são as qualidades de Felipe. E uma outra que se mostra já no começo da nossa passagem, o anjo do Senhor mandou que ele fosse e imediatamente ele foi. Então ele era obediente. O nosso segundo personagem era o eunuco, sem nome. Olha só, enquanto um era dotado de coisas espirituais, boa reputação, Espírito Santo, sabedoria, obediência, as qualidades do eunuco qual que eram? Ele tinha um bom trabalho, então ele tinha um cargo muito bom. Ele era responsável por todo o tesouro da rainha. Ele tinha conforto, pois ele estava numa carruagem. Então tinha gente que obedecia a ele. Essa carruagem podia tanto ser puxada por animais, como a moda antiga, pessoas carregando aquela carruagem. A palavra não descreve, mas ele tinha privilégios. Um era dotado de coisas espirituais e outra de coisas materiais. Essa é a principal diferença dos nossos dois personagens. Felipe, por ser obediente à palavra de Deus, pois Deus falou através do anjo com ele, mandou que ele fosse, depois mandou que ele se apressasse e alcançasse a carruagem, ele se mostrou obediente, ele se mostrou sábio, ele se mostrou digno da função que lhe foi dada, de ser um servo do Senhor. E a consequência disso, ele era livre. O eunuco, apesar de toda a regalia que ele tinha, o contato com o tesouro, pessoas servindo ele era um escravo. Quando o anjo falou a Felipe, vai, apressa-te, ele alcançou uma carruagem que vinha de Jerusalém, pois esse eunuco tinha ido até lá para adorar. Ele saía lá,
Ele era etíope, ele saía lá da Etiópia, ia até Jerusalém para adorar, ia no templo. Você sabe o que é mais interessante nisso? Como ele não possuía uma parte do corpo que na época era usada para se fazer uma aliança com Deus, que era a circuncisão, então ele não podia se fazer mais um do povo. Então ele não podia nem entrar no templo para adorar. Será que ele ficava na porta? Ele ficava lá fora? Ele fazia uma viagem tão longa, sabendo que não podia nem se misturar com quem fazia parte da aliança com Deus? Sim, era isso que ele fazia. Por quê? Porque ele sentia esse vazio. Ele tinha tudo. Ele podia estar desfrutando, só cuidando e participando das regalias. Ele fazia toda essa jornada para adorar num lugar que ele não podia entrar, com pessoas que ele não podia conviver. Ele não podia fazer parte daquela aliança, porque ele não era circunciso. Mas ele ia. E quantas vezes nós também nos sentimos igual a esse eunuco? Parece também que nem temos identidade. Talvez a gente faz parte da igreja de Cristo, mas a gente se sente excluído. A gente não se acha digno de estar aqui. Quantas vezes a gente fica do lado de fora, comete o erro gravíssimo de dizer assim: não vou à Santa Missa, eu oro em casa, eu rezo em casa. Por quê? Você também se sente assim? Você também se sente uma pessoa que não é inclusa no povo de Deus? Você acha que você não faz parte dessa aliança com Deus? Essa era a questão do eunuco. Mas ele não se apegava a isso. Tanto que ele vinha lendo a passagem. E essa passagem era de Isaías. Ele estava se abastecendo. Porém, ele não entendia do que ele se abastecia. Tanto que quando Felipe o questionou, ele falou: não sei. Como vou saber o que estou lendo, se não tem ninguém para me explicar? Aí Felipe também fez sentido o anjo ter mandado ele a um lugar, uma estrada deserta, onde não tinha ninguém. E Felipe foi convidado a subir com ele. A passagem falava que como um cordeiro foi levado ao matadouro, ele não abriu a boca. E a dúvida, qual era a dúvida do eunuco? De quem que ele está falando? Ele está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Aí Felipe exerceu o papel de servo do Senhor. Felipe falou: vem cá, meu irmão. Esse cordeiro ao qual o profeta está se referindo é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. E anunciou a boa nova de Jesus. Acredito eu que ele contou toda a passagem. Ele contou: olha, foi assim que aconteceu. E o profeta estava falando dele, o Filho de Deus que veio para ser o nosso Salvador. A gente entende que o eunuco já pede na próxima passagem. Chegaram a um lugar que tinha água. E ele falou: se temos tudo o que precisamos. Temos o ministro, Felipe. Temos o sacramental, a água. E temos o roteiro. Sabemos do rito, como se faz. O que impede que eu seja batizado? Então, sim, Felipe falou da importância do batismo. Como Jesus falou a Nicodemos, só vai para o céu quem nascer de novo. Nicodemos até questionou: mas como assim? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou: pobre homem, não entende mesmo.
aquele precisa nascer de novo da água e do Espírito. Pois quem nasceu da carne é da carne. Quem nascer da água e do Espírito Santo, esse sim é um filho de Deus. Essa foi a mensagem que Felipe levou até o eunuco. E aquele vazio que ele estava sentindo, aquela necessidade que as coisas materiais não estavam acontecendo dentro dele, que não se encaixavam as coisas. Ele tinha tudo. Ele tinha pessoas que obedeciam, tinha coisas materiais, tesouro, ele tinha tudo, mas faltava. E ele entendeu, falta Deus. Falta eu seguir um Senhor de verdade. Eu estou prestando serviço a uma rainha aqui dos homens. O verdadeiro rei eu ainda não conhecia, e era isso que me faltava. Então agora, se temos a água, o que nos impede que você me batize? O que impede que esse pobre eunuco miserável renasça? Aí Felipe olhou para ele e falou assim: se crês de todo o coração, é possível. Vocês acham que ele duvidou? Vocês acham que ele pensou para responder Felipe? Não. Ele gritou: para a carruagem, pois eu creio que Jesus Cristo sim é o Filho de Deus. E eu quero beber dessa água viva. Eu quero nascer de novo. E eu quero agora. Porque quando você abre os teus olhos, meus irmãos, quando você descobre que você não pode seguir as coisas aqui deste mundo, que não é as pessoas deste mundo que você serve um Deus vivo, um Deus que você fez desse tamanhinho aqui, ó, por você, por mim, pelos nossos defeitinhos, você nunca mais vai desejar as coisas deste mundo. Não que você seja impedido de tê-las, muito pelo contrário. Mas quando você as tiver, você vai consagrar a Ele. Você vai consagrar a mãezinha. Porque você sabe que o teu único Senhor, o teu único Deus, é Jesus Cristo. É esse Deus vivo. Esse Deus que, através da água, Ele te faz um novo homem. E por isso, que quando nascemos, somos agraciados com o batismo. Esse eunuco descobriu essa graça, sabe com quantos anos? Quantos anos devia ter esse eunuco? 40, 50? Uma vida inteira vazio. Nós damos esse privilégio aos nossos pequenos quando eles nascem. E muitos de nós já ganhou lá quando nascemos também. Quando eu vinha falando, eu estava preparando essa pregação, eu já tenho essa palavra há 15 dias, e eu pensava, é simples, eu vou lá, falo a importância do batismo e está tudo certo. Mas não era a minha vontade, não era eu. Se eu simplesmente viesse aqui e falasse para vocês, vocês iam sair tão vazios quanto entraram. Mas o Espírito Santo, ele não está de brincadeira. Ele não vem fazer as coisas pela metade. Nessa semana, tem uma testemunha viva aqui. Fui agraciado em comandar ou instruir vivências do batismo. Eu não faço parte do ministério do batismo. Eu não sou um catequista batismal. Mas caiu no meu colo.
E vocês não têm noção o poder que isso tem. Foi um caso em que o pai desse bebê, ele não tem primeira comunhão. Ele não tem crisma. O casal não tem o sacramento do matrimônio. Os padrinhos que foram escolhidos não têm o sacramento. E o servo que foi enviado para ensinar tudo isso é alguém que não faz parte do ministério, mas é alguém que vive. Quando eu passava a vivência, quando eu peguei para ler o que eu ia tratar na vivência, eu desejei de todo o meu coração que o meu batismo fosse renovado. Eu queria naquele momento encontrar Felipe também, e que ele me afundasse lá na água, me jogasse lá dentro daquela água transformadora. Quando você entender que o batismo, ele zera o ser humano que você é agora. Todo o pecado que você trouxe, todo o erro que você viveu até agora, nesse instante. No momento em que você pede esse renovo do batismo, você é zerado, meu irmão. É a mesma coisa que você pegar o teu carrinho velho e ir lá na concessionária e sair com um carro novo. O tamanho da graça. Muitas vezes somos esse eunuco. A gente fica preenchendo o nosso vazio. Hoje a gente chama de tristeza. Hoje a gente chama de depressão. Hoje a gente chama de tantas coisas. A ciência dá tantos nomes. A ciência faz tanto alarde. Mas ela não consegue explicar esse vazio. A gente procura a graça nos lugares errados. Meu irmão, quando você parar com o mundo, parar de as pessoas que você segue no Instagram, as pessoas que você segue, eu vou fazer porque fulano me ensinou, porque o ciclano faz. Meus irmãos, quando você quiser imitar alguém, imita Cristo. Quando você quiser se espelhar em alguém, se espelhe em Cristo. E quando você falar assim, sozinho eu não consigo, aí você diz: Senhor, o Senhor é o meu pastor, eu só consigo ouvir a tua voz. Se entrega a esse senhorio do Senhor. Não se entrega às coisas mundanas. E quando você desejar muito uma coisa material, primeiro deseja preencher esse vazio dentro de você. Aí sim, o que vier de coisas materiais, você vai saber aplicar em prol do teu irmão, em prol do teu crescimento pessoal, da tua família. Consagra isso ao Senhor. Se rende que tudo que acontece na tua vida não é porque você merece. Nós não somos salvos por nosso merecimento. Nós somos salvos pela misericórdia dEle. O mínimo é nós nos deitarmos aos pés da cruz e dizer: obrigado, Senhor. E tudo que eu tenho não é porque é meu, é porque é para a tua honra e para a tua glória. Foi tu que permitiste. E se essa coisa que você está passando hoje é uma coisa ruim, meu irmão, espera um pouquinho. Lá na frente você vai ver que era só um fortalecimento. Esse momento difícil, esse momento de angústia, esse momento de tristeza, é para você ficar cascudo, é para você ficar forte, porque esse Senhor que você admitiu que é o Senhor da tua vida, Ele está te preparando, assim como um soldado é preparado para a guerra. Ele está te deixando forte, Ele está deixando você experiente, para você não cair na cilada do inimigo. Porque o inimigo sim, ele vai tentar te convencer que você é fraco, que você é pequeno, que você não merece ser digno.
de fato sabemos, pela inteligência que o Espírito nos dá, que não somos mesmos. Mas também sabemos da grande misericórdia que Ele tem. Esse Jesus misericordioso, Ele pega simplesmente tudo que eu fiz e apaga. Ele lava com a água do batismo. Então neste momento, meu irmão, a pergunta que Felipe fez foi assim, ó: se você crê de todo o teu coração, é possível. Agora, nós enquanto grupo de oração perguntamos, nós e vocês, a gente crê? Você, agora olha para você, individual, você crê nesse Jesus maravilhoso? Nesse Jesus que lava a tua alma com a água do batismo? Você crê, meu irmão? Então ora junto com nós nessa oração. Vai colocando diante dele toda a tua vida medíocre que você esteve até agora, porque eu já estou colocando. Eu já coloquei, quando eu peguei a palavra, colocar a minha mediocridade aos pés da cruz e falei: lava-me, Senhor, porque eu creio que Tu é o Senhor da minha vida.